Ao que parece, a agenda do governo não é assim tão difícil de entender. Nos vídeos de ontem falei precisamente no perigo que está assente em cima da democracia e da forma como têm sido selecionadas a miúdo as notícias e os temas que vão sendo colocados em agenda e que muitas vezes não entendemos como é que se deixam passar certos temas e certos assuntos que de facto são da maior relevância política e que deveriam estar na agenda do dia e continuamos a navegar na espuma dos dias com uma retórica de manter à superfície aquilo que parece de maior relevância para o país e que na realidade são assuntos que não despertam assim tanto o interesse do que será a responsabilidade coletiva, nomeadamente naquilo que tem a ver com a questão geopolítica. Ora, ontem falava desta questão e falava na forma como os órgãos de comunicação social têm influenciado as nossas decisões e o princípio da transparência que deveria estar inerente à função do jornalista, nomeadamente no direito ao contraditório, ao ouvir as fontes e na garantia da isenção e da imparcialidade na forma como os órgãos de comunicação social deveriam gerir a sua informação. E estou-me a focar essencialmente num ponto. Reparem bem, quando André Ventura vai à televisão ou está em debate com alguém e o próprio pivô de televisão entra em debate com André Ventura, ou então se for uma entrevista, deixa de ser uma entrevista a partir do momento em que se inicia o tempo de contagem, porque os próprios jornalistas entram num debate aguerrido e agressivo com o André Ventura, a tentar, obviamente, que ele diga aquilo que eles querem que ele diga, e caso contrário é uma tentativa de massacre, que lhes sai sempre mal, mas é uma tentativa de massacre completamente surreal. E a retórica da imprensa nos últimos anos, desde o aparecimento do Chega, tem sido claramente um ataque constante. Não me vou referir à questão dos programas humorísticos, eu aí até dou um bocado de barato. Apesar de ser uma agressividade extrema para cima do Chega, que não se coaduna com aquilo que seria uma linha editorial isenta, porque se fosse isento teria que atacar todos, e basta vermos, sim, estou-me a referir a Ricardo Araújo Pereira, nomeadamente que recusa claramente a entrevista ou o debate com André Ventura, e está na sua legitimidade, é um órgão de comunicação social privado, e portanto ele faz o que quiser. Mais ou menos. Mais ou menos quando começamos a perceber que já tínhamos tido durante o período de Covid a injeção de capital por parte do Estado nos órgãos de comunicação social local, e não só, e nos nacionais, numa tentativa de salvaguardar, e sempre na retórica do espírito da democracia, etc., e no direito à democracia. Eu venho relembrar que já todos pagamos a RTP, já todos pagamos as rádios do Estado, e, portanto, já todos pagamos para a comunicação social. E eu considero que o Estado deve ser zerado, repito isto em quase todos os vídeos, e que o Estado não tem nada que se meter na comunicação social, porque a partir do momento em que a comunicação social passa a ser suportada pelo Estado, deixa obviamente de ser isenta, passa a ser propaganda e não informação. Ora, hoje temos conhecimento daquilo que já vem a ser elaborado há muito tempo, e que é o pacote apresentado pelo Governo para ajudar a comunicação social. E o Governo desembolsa então 55 milhões de euros para um pacote para a comunicação social. Não é o Governo que desembolsa. Quem está a desembolsar são todos os portugueses, porque o Governo não tem dinheiro. Portanto, isto são 55 milhões de euros que todos nós estamos a dar. 55 milhões de euros que poderia resolver a situação dos bombeiros chapadores, 55 milhões de euros que poderia ajudar os professores, os médicos, os enfermeiros, poderia criar habitação a custos controlados para os jovens não emigrarem, poderia fazer muita coisa, mas são 55 milhões de euros despejados na comunicação social, tendo em conta que a comunicação social estamos a falar de entidades privadas, retirando a RTP, e aquilo onde o Estado tem participação, nomeadamente também na questão da Lusa. A Lusa, que inclusive neste pacote vem uma situação que é a definição e clarificação da estrutura acionista, ou seja, ao que parece o Estado nem sequer entende como é que funciona a estrutura acionista da Lusa, apesar de continuar a despejar para lá dinheiro. Estes planos de ação com 30 medidas, segundo o que está apresentado,
são completamente transversais a tudo e mais alguma coisa, e que significa que nós vamos pagar para que o Estado tenha uma mãozinha em cima da comunicação social. 9,2 milhões de euros são de apoio à contratação e, portanto, isto são medidas que deveriam ser transversais a todas as empresas e já estão de acordo com os projetos e os programas de emprego jovem em Portugal. Portanto, não percebo porque é que existem mais 9,2 milhões de euros para este setor. Porque o setor está debilitado. O setor está debilitado porque o setor tem mantido uma postura de parcialidade nas notícias, de construção de retóricas e de linhas de influência, que as pessoas tornaram, a maior parte dos órgãos de comunicação social estão obsoletos, não se souberam modernizar, não souberam que as coisas mudaram, não entenderam que hoje a comunicação é feita de uma forma diferente e, portanto, tiveram uma má gestão e nós agora vimos pagar isto tudo. Para além disso, depois existem 6 milhões de euros para assinaturas digitais para o ensino secundário. Ou seja, numa tentativa, ao invés de darem formação aos jovens e de fazerem do ensino aquilo que na realidade é ensino, estão mais preocupados em criar retóricas de ideologia de género dentro das escolas do que formar os jovens e dotá-los de ferramentas para no futuro desenvolver as suas profissões e a integração na sociedade e poderem fazer claramente uma menção à importância, que eu não retiro esse ponto, a importância da comunicação social e de uma democracia informada. Mas daí a dizer que vão pagar assinaturas aos jovens digitais é completamente surreal. Nestas medidas, que são as 30 medidas, ainda existe uma situação que são os incentivos do Estado à comunicação social de âmbito local e regional. Primeiro, há muita gente que não sabe, no âmbito regional são poucos os órgãos da comunicação social, nomeadamente nas rádios, por exemplo, está dividido pela região sul e região norte, e para terem uma ideia, a rádio regional da Zona Sul é a M80. Portanto, não é propriamente uma rádio de informação. Mas depois os órgãos de comunicação social locais, da maneira como tudo isto está feito, vão colocar em cima das câmaras municipais e acima das juntas de freguesia a responsabilidade de passar para os órgãos de comunicação social locais as deliberações, quando essas deliberações já estão disponíveis nos sites das câmaras municipais. Mas ok, vamos dizer que existe isenção e que por isso que existirá escrutínio por parte dos órgãos de comunicação social local. Quem vai ter que fazer estas transferências de verba são as próprias câmaras e as próprias juntas de freguesia, mas o Estado depois transfere para lá, ou seja, transfere para as juntas e para as câmaras municipais, o que determina que, obviamente, alguém vai ter que tratar disto, mais uma vez, a criarmos mais funções dentro do Estado para esta brincadeira. O que eu vos queria dizer com isto? Estamos numa fase em que já todos percebemos que existe aqui uma tentativa de controle por parte do Estado em relação à comunicação social. Formação de jornalistas na área digital e da inteligência artificial, os livros brancos da inteligência artificial. Bem, isto é uma catrefada de medidas que na altura que eu olhei para isto, oferta de assinaturas digitais aos alunos do ensino secundário. Preocupem-se de facto com a formação das pessoas. Mas esta situação, da forma como isto está, estudos de mercados jornalísticos para órgãos de comunicação social, avaliação do atual regime de incentivos do Estado à comunicação social no âmbito local, das freguesias, etc. Plano de reorganização e modernização da RTP. Isto não tinha que estar aqui. Se existe um Conselho de Administração na RTP que está a ser pago por todos nós, que não tem capacidade para olhar para isto e fazer um ato de gestão banal, isto só prova que quem lá foi colocado, se calhar não tem competência para lá estar. Eu tenho noção que com este ataque que estou a fazer à questão da comunicação social e aos 55 milhões de euros, eventualmente nos próximos dias, verão que temos mais notícias encomendadas para uma série de estruturas do Partido Chega. Mas a realidade é que nós não nos vão calar. E agora reparem que eu vou passar para outra notícia aqui atrás, que é o caso húngaro e o futuro da liberdade de imprensa na Europa. Isto é um artigo do Público do dia 1 de maio de 2023, onde o Público, que tem sempre uma postura muito de esquerda, mas traz aqui, e está com isenção, o artigo está com isenção, aquilo que a União Europeia penalizou a Hungria por considerar que desde 2010 que Viktor Orbán
tem embarcado numa aquisição maciça de meios de comunicação social sem qualquer reação por parte dos outros em Bruxelas, e que tudo isto coloca em causa a democracia na Europa e que coloca em causa a independência dos meios de comunicação social e do seu sentido crítico. Esta brincadeira em 2023 deu origem ao assunto que eu estava a falar ontem, que foi a um corte sério de financiamento através dos fundos europeus da União Europeia à Hungria. Ora, eu gostava de saber agora a posição da União Europeia, nomeadamente de Ursula von der Leyen, com pincha de Luís Montenegro, em relação a todo este processo que está a acontecer em Portugal e do facto de Portugal, o governo, estar a tentar, de forma indireta, controlar os órgãos de comunicação social, garantindo a sua sobrevivência através do financiamento do dinheiro de todos nós. Porque a mim ninguém me perguntou, quando paga impostos, se tem que pagar aos privados. E eu não sou contra a iniciativa privada, obviamente que não. Pelo contrário, acho que inclusive o Estado não deve estar colocado nestas matérias. Agora, daí a sermos nós a pagar, eu acho que o mercado deve funcionar. E, portanto, o mercado da imprensa, que deve ser livre, que deve ser independente, que deve ser justo, que deve ser sério, deve ter a análise dos seus leitores, deve ter a análise de todos aqueles que acompanha, dos seus telespectadores, e as pessoas decidirem quais é que querem ver. Porque é que temos que pagar uns? Porque é que temos que sustentar um órgão de comunicação social local? Porque nós o que vamos fazer aqui, a determinada altura, ainda para mais em cima de ano de campanha eleitoral para as autárquicas, os órgãos de comunicação social local estão completamente na mão a partir de agora, porque a maior parte deles estão com grandes dificuldades e atravessam grandes dificuldades financeiras, e porque não se souberam modernizar, ou porque entretanto apareceu a internet, ou porque etc, etc, etc. Existem mil motivos para isto acontecer, mas em cima de ano de autárquicos, sendo as publicações obrigatórias por parte da Câmara Municipal, sabemos perfeitamente que existirá uma dependência financeira direta por parte dos órgãos de comunicação social local em relação àquilo que é o executivo atual nas câmaras municipais e nas juntas de freguesia. Isto é uma tentativa de viragem completa à esquerda deste governo de Luís Montenegro, mas ao mesmo tempo numa lógica totalitária de controle e de ter um chapéu do Estado em cima da imprensa, com estes 55 milhões de euros despejados, que é completamente surreal. Independência no jornalismo, sim. Critérios de criação da notícia, de investigação, sim. Transparência ao máximo, sim, fazem falta e são um dos critérios essenciais para analisar os índices de democracia no nosso país. Sim, estamos completamente de acordo, sim ao jornalismo, sim à independência do jornalismo. Isto não é mais nem menos do que consequência dos últimos 25 anos, em que a direita fofinha esqueceu-se completamente da academia e permitiu que a esquerda entrasse com os seus ideais dentro da academia e que tomasse conta da academia, de tal forma que hoje nós temos uma retórica e uma condução do discurso dentro das escolas de comunicação social que aponta todo para esta dependência do Estado e para que o Estado tem que garantir a qualidade da informação e que tem que garantir a sobrevivência da informação. Uma coisa é o Estado supervisionar. Há aqui uma medida, inclusive, que é que seja colocada, eu agora não sei onde é que está, mas que seja colocado dentro da RTP um criador de fact-checking, ou seja, um polígrafo para verificar. Nós já tivemos o exemplo e já percebemos perfeitamente que pela SIC que o polígrafo é completamente dá para maniatar, dá para manobrar, e que o polígrafo muitas vezes diz mentiras atrás de mentiras e nós temos que fazer um polígrafo ao polígrafo. Portanto, esta questão de verificação de factos e de existirem entidades pagas por todos nós, isto é claramente o medo e o pânico de terem perdido um controle que neste momento ainda não conseguiram ter, que é a questão das redes sociais, e de obviamente estarem a caminhar, não de uma forma tão deliberada como acontece no Brasil, mas a caminhar para um controle da imprensa que eu volto a repetir. Gostava de saber o posicionamento da União Europeia em relação a isto. Não é que eu acho que a União Europeia tem que regular absolutamente nada. Já referi 500 vezes que tem que existir autonomia e temos um Estado soberano, não temos que depender minimamente da União Europeia no que quer que seja do que fazemos dentro de casa. Mas já que penalizou lá fora outros Estados por considerar que isto era uma vergonha, eu ouvi a Rui Tavares, Mariana Mortágua,
e todos aqueles que criticam o Estado húngaro e o Sr. Viktor Orbán, a apontar como um dos principais problemas do índice democrático da Hungria ser o facto de Viktor Orbán controlar a imprensa, ou de querer controlar a imprensa com a aquisição dos meios e com os órgãos de comunicação social. Não faltará muito que nós comecemos a olhar para o governo de Luís Montenegro e para os posicionamentos do Partido Social Democrata e de um dia destes virem dizer que alguns órgãos de comunicação social são históricos, têm que ser mantidos e por isso que em caso de falência o próprio Estado vai nacionalizá-los e nós vamos andar a pagar isto. Isto é uma completa vergonha, é uma viragem à esquerda, mas mais do que uma viragem à esquerda é um controle claro do Estado perante os órgãos de comunicação social e, portanto, deixa de ser imprensa, torna-se propaganda.